Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Peço desculpa pelo atraso, é a velha meia hora socialista. Permitam que comece por saudar o meu camarada e amigo Vasco Cordeiro, o primeiro subscritor da minha candidatura, o presidente do meu partido, a quem eu agradeço por aqui estar presente. Quero cumprimentarem a todos, aqueles que tiraram um pouco do seu tempo, neste bonito dia de sábado, para aqui estar. Quero agradecer também às mais de 400 de militantes que subscreveram a minha candidatura e a tantos outros, militantes, simpatizantes ou simplesmente cidadãos independentes, preocupados com a sua terra, que não quiseram deixar de contribuir para a construção de uma nova moção de orientação global que marca o início de um novo futuro para o maior partido dos Açores, o Partido Socialista. Apresento hoje perante vós a minha candidatura a presidente do PS Açores. Sou o primeiro candidato e possivelmente serei o primeiro presidente do PS Açores, pois, pelos vistos, protagonizo a única candidatura, que apesar dos meus 45 anos de idade, é de uma nova geração que já nasceu em democracia, que cresceu com a autonomia, que experienciou o maior período de desenvolvimento económico e social da história dos Açores. Eu vim para Ponta Delgada com os meus pais, viver para a casa dos meus avós, aos 3 anos de idade, no início da década de 80. Era então uma cidade e uma região muito diferente daquela que conhecemos hoje. Guardo memória viva desse tempo. Lembro-me, como se fosse hoje, do rasgar do silêncio da cidade, com a voz dos vendedores de chicharros, com a cesta de vinhos às costas a vender pela rua. Da agitada venda de peixe nos muros da calheta Pero de Teivo. Da pressa das pessoas ainda descalças a andar na rua, das tão poeirentas ou elameadas ruas ainda de terra, a menos de 500 metros onde nos encontramos. Ou da agitação de miúdo, ao ver do terraço da casa do meu avô a aproximação do avião Concorde e de outros aviões também impressionantes, que aqui se aproximavam, não para o aeroporto de São Miguel, mas para o aeroporto de Santa Maria. Era um tempo diferente, mais lento, embrumado, fechado de pobreza envergonhada, mas, como se diz agora, resiliente, de anseio por uma vida melhor, apenas materializável através da imigração, como tão bem e magnificamente retrata Zeca Medeiros nas produções televisivas Cheiros Negros e Barque o Sonho, transmitidas então no único canal de televisão a que tínhamos acesso, a RTP Açores, que começava a emissão às 18 horas e terminava às 11h30 da noite. Vivia-se ainda, apesar de já muito reduzida, alguma agitação provinda dos anos 70. Assistia-se ao domínio completo e absolutista da sociedade civil pelo PSD de então. E a região ainda mantinha, orgulhosamente, muitas resistências à abertura da sua economia e de mentalidades.
Cresci sendo Fui, sou e serei filho de uma origem, de uma família em que a política é o centro de tudo, inclusive da sua própria origem. De facto, por isso eu sou um privilegiado. Eu cresci fascinado, até ao final da minha adolescência, no meio de livros, de manifestos políticos, de sedes partidárias, de sucessivas campanhas eleitorais e de serões intermináveis de discussão sobre os problemas da região, do país e às vezes até do mundo. Não imaginam o que significa para um miúdo de 7 anos conhecer e ouvir o pai fundador da democracia, Mário Soares, com quem tive a oportunidade de trabalhar e privar de perto 19 anos depois. Ou de conviver com Jaime Gama, Manel Alegre, António Guterres e com tantos outros militantes cívicos que eram referências nos Açores, e de pensar o que poderia ser o futuro. O privilégio de conhecer e ter passado a pé, em campanha ou em visita, várias vezes pelas nossas 9 ilhas e por praticamente todas as ruas e vielas dos Açores, é algo de que eu muito me orgulho. Ver de perto casas sobrelotadas, com chão de terra, com infiltrações no telhado e com casa de banho na grota, e falar com as pessoas e tentar perceber como podíamos ajudá-las. Testemunhar em loco, através de casos reais, que o isolamento e analfabetismo e a ausência de políticas de saúde e de políticas sociais deixam as pessoas totalmente desprotegidas e perpetuam essa mesma fragilidade. Ou de estar presente como voluntário a ajudar na Ribeira Quente, a quando da tragédia em 1997, compreendendo a debilidade da nossa existência perante a natureza e a resistência do nosso povo perante a adversidade e o infortúnio. Meus caros amigos, meus caros camaradas, eu sou um produto da escola pública desse tempo. Eu frequentei o pré-escolar na única instituição pública da ilha. Éramos poucos. Fui aluno de escolas públicas no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo de escolaridade. Éramos muitos no início do ano letivo, provenientes de vários concelhos, mas poucos eram os que iniciavam as aulas no terceiro período. Fui aluno de escolas públicas nos Açores no ensino secundário. Éramos alguns no início do primeiro período. De várias ilhas para além de São Miguel, porque não havia ensino secundário nestas ilhas. E menos de alguns éramos, pois apenas um número muito reduzido concluía o ensino secundário. Estes alunos perderam-se pela incapacidade económica para se manter na escola, pelo flagelo social das dependências, pela pressão do mercado de trabalho por uma mão de obra indiferenciada, por um sistema de ensino então darwinista e pouco vocacionado para o sucesso escolar, e pela percepção cultural errada da utilidade de aprender e da falta de ambição existente por ausência de horizontes. Em boa verdade, podemos de uma forma triste dizer que quem não tem esperança de ter um futuro melhor do que o seu pai, que também não estudou, pode legitimamente perguntar: vou aprender para quê? Meus caros amigos e amigas, conheci de uma forma estranha o absolutismo político do PSD desse tempo, em que se caracterizavam as pessoas e as instituições pelo facto de estarem ou não a favor do governo. Até aos meus 18 anos, o PS nunca tinha ganho eleições nos Açores.
O que é verdadeiramente, confesso-vos, muito desanimador para um jovem que se envolvia na luta política e cuja única alternativa para tentar ganhar alguma coisa era esperar que o seu Sporting ganhasse o campeonato. O que não aconteceu. Numa terra em que todos somos conhecidos por ser filhos de alguém, o que é verdade, pois é assim que eu pergunto ao meu filho quem são os amigos dele, fui apelidado de uma forma crítica pela direita como o filho do vermelho nos anos 80, o filho do César do PS na primeira metade dos anos 90, como o filho do nosso presidente, nosso acrescento, após a vitória do PS em 1996. E mesmo já depois de uma vida de participação política nacional e regional de quase 20 anos nos Açores, o filho da família César. Como bem perceberão, é impossível negar um facto. Sou tudo isto. A minha cara não engana, apesar dos meus 45 anos de idade. Mas as vivências que tive, as pessoas que conheci, deram uma sensibilidade acrescida sobre as nossas gentes, o seu labor e a sua infinita solidariedade para com o próximo. Permitiram-me perceber os seus problemas, as suas expectativas e frustrações. Permitiram-me compreender a dialética política, resistir à longa travessia de ser oposição e aceitar a responsabilidade da governação. A minha família deu-me a oportunidade para compreender e continuar a acreditar que, apesar da tormenta e da desesperança que às vezes graça na nossa terra, não há mal que sempre dure e há que continuar a trabalhar para fazer crescer os Açores. E tenho a certeza de que nunca há de faltar uma razão para que não se pensa e não se diga que bom é ser açoriano. Eu afirmo como um orgulho e não como um prejuízo esta herança. Uma herança que não me dá direitos. Antes, pelo contrário, acrescenta-me responsabilidades perante o Partido Socialista e perante o povo açoriano. Meus caros e caros amigos e amigas, o Partido Socialista teve responsabilidades governativas em 24 dos últimos 28 anos. O projeto Nova Autonomia trouxe, finalmente, o otimismo da esperança, consubstanciada na devida solidariedade nacional, em estabilidade e em segurança financeira, em novas competências para a região autónoma dos Açores e no necessário saneamento das contas públicas. A nova autonomia harmonizou e projetou o desenvolvimento e o crescimento de todas as nossas ilhas. Abriu a nossa região ao exterior, acrescentando novas ideias e mentalidades ao potencial regional. Diversificou uma nova economia, o turismo, e robusteceu e modernizou a velha economia, enquanto simultaneamente colocou em prática uma nova geração de políticas educativas e de inclusão social que trouxeram mais igualdade de oportunidades e liberdade para todos os açorianos. Apesar de termos enfrentado várias calamidades naturais, uma grande recessão económica internacional, uma intervenção externa para saneamento das contas públicas nacionais, uma pandemia sem paralelo nos últimos 100 anos e uma crise inflacionista à escala global, é um facto que neste ciclo os Açores assistiram
ao maior período de desenvolvimento da sua história, ultrapassando em riqueza várias regiões do país e convergindo com a União Europeia. O balanço da nossa história é, portanto, um património que muito nos orgulha e nos enriquece, mas também nos permite retirar ensinamentos sobre o que correu bem, o que não resultou e o que pura e simplesmente se esgotou ou se desatualizou com o decorrer do tempo. Em boa verdade, também pelos motivos já referidos, há muitas medidas e posições do PS no passado que perderam atualidade ou que já não fazem sentido face à realidade e face ao novo futuro que queremos para a nossa terra. Outras há, designadamente ao nível das funções sociais do Estado, que merecem renovado empenho da nossa parte. Tenho sempre dito, e repito hoje, que o pior erro que o Partido Socialista poderá incorrer nesta nova fase da sua história é fazer do seu futuro a defesa do nosso passado. O nosso passado é a identidade de que nós não abdicamos. Todavia, tal não significa que não devamos evoluir nas nossas políticas, discutir novos rumos para a autonomia e até, em alguns casos, assumir rupturas. Este novo futuro que defende para o PS é um futuro renovado onde cabem todos os socialistas, os mais antigos e os mais novos, os que participam e os que podem vir a participar, os que aqui estão e os que estão de fora, até mesmo dos Açores, podem contribuir. Os militantes, os simpatizantes e os cidadãos independentes a quem deve ser dada a oportunidade para participar nesta construção. Os autarcas, desde as juntas até às câmaras, e os membros de todos os órgãos do Partido Socialista. E também os que me apoiam ativamente e os que legitimamente me criticam. Se queremos um partido forte, unido e renovado, atualizado com capacidade para mostrar ao povo açoriano como os podemos ajudar a resolver os desafios do futuro, temos que contar com todos na construção do nosso projeto político. Nós somos o PS, o Partido da Autonomia, otimista, cosmopolita e universalista, que coloca no centro da atenção as pessoas através da promoção e da defesa da liberdade, da igualdade e da justiça social, que rejeita a visão divisionista de uma sociedade individualista e de uma região bairrista, de ilhas de costas voltadas uma contra as outras, em que o bem percepcionado de uma é garantido à custa da oportunidade de outras. Não é assim. Não deve ser assim. Somos 9 pequenas ilhas no meio de um oceano tão vasto, unidas por um elo comum, a açorianidade, tão assimétricas nas suas características e oportunidades, que seria um verdadeiro desperdício dos nossos parcos de recursos e contraproducente em termos de desenvolvimento, implementar políticas de investimento que tratassem de uma forma igual aquilo que na prática é diferente. Este sentimento individualista que muitas vezes graça na nossa sociedade e nos atrasa face a outros, e a que dedico atenção nesta intervenção, porque é matéria que verdadeiramente me preocupa,
é da responsabilidade de todos, inclusive também da classe política. Os partidos políticos e o PS, em particular, porque é com este que nós temos de nos preocupar, não podem cair no erro do argumento simplista ou da crítica fácil, ou da explicação preguiçosa da medida que tomou ou que aprovou, em benefício eleitoral, em favor de um benefício eleitoral imediato, ou de editorial que se espera favorável no dia seguinte. Dá, portanto, trabalho criar uma identidade, leva tempo a ser compreendida e assimilada, mas a prazo. Mas a prazo ganhamos todos, ganhamos a confiança e a credibilidade que queremos do povo açoriano. Meus caros amigos e amigas, nós acreditamos que só há verdadeiro desenvolvimento quando temos uma democracia madura e transparente. Uma educação para todos com qualidade. Uma cultura aberta, inclusiva e acessível. E uma comunicação social livre e economicamente sustentável. Somos o partido que acredita que a comunidade em que nos inserimos só será plena quando houver verdadeira dignidade para com o ser humano. Dignidade no acesso ao trabalho. Dignidade no rendimento. Dignidade na velhice. Dignidade no acesso à habitação. Dignidade no acesso à saúde. Nós não temos de nos conformar com a ideia de que somos e seremos um povo de imigrantes, de pobres, de pouca instrução, com um problema histórico grave de dependências, de violência doméstica, de pouca economia e, em tudo, ultraperiférico, dependente da solidariedade exterior. Os Açores podem e devem ter uma nova atitude e uma nova ambição para o seu futuro. Os Açores podem ousar ambicionar um novo futuro para a sua terra. Não nos basta recuperar o tempo perdido. Ou posições de desenvolvimento face a outras regiões. Nós temos de ter ambição. Nós ambicionamos, no espaço de uma geração, recuperar e dar esperança que motiva o contrato social e liderar positivamente no país os indicadores económicos e sociais. Nós queremos que os nossos jovens acreditem que vale a pena o esforço de se qualificarem e de trabalharem para ser o que sempre sonharem. E a região deve garantir-lhes e propiciar-lhes esta oportunidade, seja nos Açores, seja no exterior. Mas para isso acontecer, a aposta na educação tem que ser o próximo desígnio regional para o Partido Socialista. Este pacto social para a educação que queremos construir visa reduzir os baixos níveis de escolaridade e de aproveitamento escolar. A estratégia a desenvolver e que acrescenta ao muito que já foi construído pelos governos do PS Açores, será centrada em políticas participadas, co-construídas, integradas e integradoras, que se concretizarão através de parcerias entre o governo, a comunidade educativa, os municípios, as freguesias, a sociedade civil, as instituições particulares de solidariedade social, as empresas e o movimento associativo, cultural e desportivo. Esta escola a tempo inteiro que defendemos é, pois, uma escola de futuro. Uma escola que promova a aprendizagem ao longo da vida, que assuma novas formas de literacia, incluindo o digital. Uma escola que promova a aprendizagem partilhada para o fomento de competências diversas, talentos e potencialidades de todos, sem excluir ninguém. Uma escola aberta
às comunidades, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. Uma escola aberta ao futuro para que possa ser ela própria indutora de um novo futuro para os Açores. O novo futuro que queremos implementar tem de estar marcado por uma nova atitude. Uma nova atitude perante a vida muito diferente dos nossos adversários. Repara, nós não nos preocupamos se os jovens vão para fora da região se qualificar ou conhecer novos mundos. Antes, pelo contrário, nós devemos incentivar exatamente essa possibilidade. Isso, aliás, já aconteceu nos Açores no século XIX, com resultados positivos, ainda visíveis nos dias de hoje. O que nos deve motivar verdadeiramente é que estes possam, mais cedo ou mais tarde, caso desejem, ter a possibilidade de regressar, aplicar o que aprenderam e conheceram e construir uma família e serem felizes na nossa terra. Para isso é que temos que trabalhar. Para que isso aconteça, nós precisamos de muito mais e de melhor economia, que produza riqueza e emprego qualificado. Nós precisamos de um novo modelo económico diversificado, aberto e sustentável, com uma elevada participação de investimento externo, que agregue os nossos fatores diferenciadores e aposte na criação de valor nos 3 setores económicos tradicionais. 3. A agricultura, as pescas e agora o turismo. E que acrescente um 4º pilar económico, fundamental para o que nós pretendemos. As novas economias da ciência, do mar, do digital e da descarbonização e da transição energética. Com a escassez de recursos financeiros, públicos e privados existentes na região, é preciso fazer escolhas e estabelecer prioridades de investimento para maximizar as possibilidades de desenvolvimento económico, social e ambiental. A existência de um verdadeiro governo dos Açores, desburocratizado, de fomento económico, especializado e de resposta ágil perante os investidores, que canaliza os parcos recursos existentes para as prioridades da economia, assume, neste caso, um papel primordial neste modelo. Meus caros amigos e amigas, há assuntos de importância decisiva e que podem ser afastados de polémicas e de impasses políticos. Sobretudo quando as divergências são sobre a forma e a condição de política e não sobre o objeto último destas mesmas políticas, e sobre as quais devemos e podemos reunir esforços. Nós assinalamos, curiosamente, hoje, 77 anos do primeiro voo da mais antiga companhia aérea do país, a nossa SATA. Numa altura, como bem sabemos, em que se acentuam os problemas e riscos que importam atalhar, o PS e PSD podem e devem certamente querer o mesmo, que ela continue a servir as nossas ilhas e a ligá-las ao exterior, e que o possa fazer de forma mais eficiente e sustentável, mantendo-se comprometida com o serviço público regional. Então, porque assim deve ser, tenhamos a coragem, o bom senso e o sentido de defesa do interesse regional e trabalhemos conjuntamente para isso. Sentemo-nos à mesma mesa enquanto iguais, procurando e firmando um pacto para salvar a empresa. Um pacto que não diminui e só enobrece as partes e protege o melhor dos objetivos pretendidos.
Noutras coisas, isso não será possível. Mas em democracia, as divergências e a demonstração das alternativas políticas são indispensáveis, úteis e até enobrecem as partes. E é na compreensão das necessidades de consensos e na assunção clara das diferenças, que são muitas entre os dois maiores partidos, que os Açores beneficiarão e que o PS se prestigiará como alternativa que trabalha para um novo futuro. É esse o caminho que devemos prosseguir. Meus caros camaradas, meus caros amigos e amigas, termino a minha intervenção com uma derradeira preocupação sobre a confiança dos cidadãos na nossa democracia. Quem anda pela rua, fala com os cidadãos, vai ao encontro das empresas, observa as redes sociais e analisa ao detalhe a participação e os resultados eleitorais, não pode ignorar que temos um grave problema de confiança no nosso sistema político. E de descrença da democracia representativa e nos seus atores. O problema é este, aliás, que não é exclusivo dos Açores, do país, mas de todas as democracias ocidentais, mesmo as mais avançadas. Com o crescimento de forças extremistas, tendencialmente não democráticas. A extrema-direita, mesmo aqui nos Açores, demagogicamente aproveita-se das desigualdades existentes, da desinformação, do falhanço ou da lentidão de efeitos de algumas políticas, da eventual falta de ética, de rigor e de transparência no acesso à administração pública, aos serviços públicos e aos apoios governamentais. Tudo para generalizar a ideia de que esta democracia está esgotada e de que, para pôr ordem na casa, nós precisamos de algo totalmente diferente. Ora, para salvar a democracia, nós temos de a melhorar, nós temos de a reformar, nós temos de a atualizar e não de a destruir. O PS, como partido fundador da democracia e da autonomia, tem especial responsabilidades para iniciar esta reforma. Mas não o devemos fazer apenas dentro de portas. Temos de abrir e ouvir. Abrir o PS a novas pessoas e ideias. Abrir a socialistas e a não socialistas. Abrir a especialistas e a técnicos. Abrir aos que cá residem e aos que vivem fora. Nós temos de ouvir o povo açoriano e no dia a seguir ao nosso Congresso Regional dar início a um fórum para um novo futuro para os Açores. Como alguém me dizia hoje, nós precisamos de um fórum que congregue os nossos melhores, que apresente um novo projeto de desenvolvimento capacitado, que chegue a todos os cidadãos, de reforma do sistema político e do governo, de reforma da economia, da saúde, da educação, da habitação, do rendimento e da transparência, que reponha verdadeiramente a confiança e dê a todos os açorianos e açorianas o otimismo da esperança que nos faz avançar. Meus caros amigos, este é o nosso compromisso. Este é o meu compromisso. Eu comprometo-me convosco. Comprometo-me com um novo futuro para o povo açoriano. Viva o PS, vivam os Açores!